Salve, salve fiel, salve, salve nação corintiana. Aqui é o canal Somos Timão, trazendo vídeos diariamente aqui para vocês. Tudo que rola dentro do Corinthians, pós-jogo, contratações, escalações, tudo que acontece aqui dentro do Timão tem para vocês aqui. Então já te peço, você que não é inscrito aqui no canal, você torcedor corintiano que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, se puder compartilhe o vídeo, para que possa estar chegando a mais torcedores corintianos. E sem mais delongas, bora para a informação. Bom, mas olha, a gente tem que torcer pro Vasco agora, hein? O Thiago Salazar tá no Parque São Jorge. Ô Salazar, o clima tá leve, todo mundo tá feliz. Tá feliz lá no Parque São Jorge, não tá? Ó, a noite tá tranquila, todo mundo quer dançar. Vai falar sobre o goleiro Hugo, Salazar? Tá todo mundo tranquilo, levinho, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O sentimento do corintiano é exatamente esse mesmo. Sentimento de alívio, de alegria, de tranquilidade. Nada como uma vitória contra o Palmeiras, né? Tudo muda do dia para a noite. E o que não mudou ainda, Michele, é justamente a situação do goleiro Hugo. Só que agora a gente entrou num período decisivo. A prioridade do Corinthians para fechar a contratação, né, do goleiro Hugo, para o Corinthians ir lá e exercer a compra dos 50% que ainda pertencem ao Flamengo, ela expira no final de novembro. Ou seja, estamos no mês decisivo para isso. Ontem, o goleiro Hugo falou sobre essa situação e o Fabinho, executivo de futebol do Corinthians, também. E antes de colocar eles para falar, quero só fazer um adendo. A princípio, o Corinthians não queria que o Hugo passasse ali na zona mista. E ele falou, não, eu vou lá sim. Fez questão de ir lá passar, mesmo sabendo que seria questionado sobre esse tema. Bacana a atitude dele. Agora sim, vamos ouvir. Essa pergunta vai ficar mais fácil para o presidente responder, o Fabinho responder, mas eu tenho certeza que eles estão com tudo resolvido, tudo controlado, questão do que está vindo de fora, se tem proposta ou não, isso aí pouco me importa, né? Estou fazendo meu trabalho, estou focado no Corinthians, já deixei bem claro que é aqui que eu quero ficar e é isso. Bom, se tem proposta, pouco me importa, já deixei claro que quero ficar. Mas claro que isso é impossível, né? Mesmo assim, a gente questionou o Fabinho Soldado para entender os trâmites, né? A parte burocrática da coisa. Vamos ouvir. O Corinthians está garantido com relação ao contrato e agora realmente está com a parte jurídica, a parte financeira, para a gente entender a forma e qual é o melhor momento de exercer. Mas o Hugo tem conversado com ele constantemente, está muito tranquilo quanto a isso. Feliz demais, né, de estar aqui no Corinthians. Bom, falta fechar com o Flamengo. O Corinthians já exerceu, já usou essas cláusulas contratuais para exercer esse direito de compra. Já está tudo especificado no contrato. São parcelas aí semestrais que vão para 2025, para 2026. Nem precisa pagar nada agora. O valor total aí para a compra desses 50% é de 800 mil euros. A questão é, o Flamengo quer uma garantia. E até agora, o que o Corinthians apresentou de garantia, o Flamengo não topou. Então o Corinthians tem até o final de novembro para não correr o risco de vir alguém lá de fora e acabar chegando a um acerto ali com o Flamengo e levando o Hugo. Esse é o receio por aqui, apesar dessa tranquilidade que todo mundo está tentando passar, Mi. Nada como uma vitória contra o maior rival para mudar completamente o astral da torcida, né? Tem gente até sonhando com vaga na Libertadores. Ô Salazar, explica pra gente como é que esse sonho pode virar realidade. Olha, Michele, isso aí gerou até algumas risadas na zona mista ontem. O Mateuzinho foi para a zona mista e falou que sim, tá todo mundo pensando em Libertadores. Aí passou o André Ramalho e falou, não, calma, pé no chão e tudo mais. Mas a situação é que, olha, tá se tornando possível. O Corinthians abriu 4 pontos da zona do rebaixamento, tá certo? A briga agora, em tese, é pela vaga na Copa Sul-Americana. O Corinthians já tem o mesmo número de pontos que o primeiro time da entrada ali da Sul-Americana via Brasileirão, que é o Vitória. Justamente o próximo adversário do Corinthians. Então o Corinthians, na próxima rodada, já pode aí entrar na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Agora, e para ir para Libertadores? No que o Corinthians está se apegando? Se o Cruzeiro vencer a Copa Sul-Americana, bater o Racing em jogo único, lá no Paraguai, o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil em cima do Galo, já abriu 3-1. E o Botafogo ganhar a Libertadores em cima do Galo em jogo único, teremos G9 no Brasileirão. E hoje o Corinthians está
com 5 pontos a menos que o 9º colocado, que é o Vasco. Vai pegar o Botafogo hoje, pode abrir mais um pouco ou não, mas nesse momento são só 5 pontos que separam o Corinthians do 9º colocado. Então será que não dá para sonhar? Nós temos 6 jogos ainda de Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Dá uma olhada nessa sequência. O Corinthians vai pegar o Vitória fora de casa, o Cruzeiro em casa, o Vasco em casa, o Criciúma fora de casa, o Bahia em casa e o Grêmio fora de casa. E aí, atenção, Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Vitória, esses times são justamente os times que estão logo acima do Corinthians na tabela de classificação. Ou seja, o Corinthians, se tudo der certo, se essas combinações que são bem possíveis derem certo e a gente tiver ali um G9, o Corinthians vai poder tirar pontos diretos aí desses concorrentes e, quem sabe, vislumbrar uma vaguinha na Copa Libertadores da América, que também dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já pensou? Isso aí, então daqui a pouco eu quero ver todas essas sequências de jogo do Corinthians de novo. Vamos conferir então primeiro como que tá a classificação do Brasileirão depois do clássico de ontem. Botafogo ainda joga hoje contra o Vasco. Agora sim, agora nós temos que torcer para a alegria do meu tio. Meu tio nem deve estar assistindo o programa hoje, né? Porque tá chateado, mas meu tio é palmeirense. Então, vamos ver. Botafogo líder da competição, 64 pontos. Se o Botafogo ganhar hoje, Michele, vai Aí, a 67 vai ficar 7 e abre 6. E se o Botafogo botar Não, Só peraí. que o Botafogo, ontem quem deveria, teoricamente, quem era o favorito para vencer? O Palmeiras. Não venceu. Hoje o favorito é o Botafogo, mas não significa que vai vencer. Hoje o Botafogo, vamos fazer palpitômetro? 2-1 pro Botafogo, eu acho. Ó, se o Botafogo botafogar, o Palmeiras volta pra briga. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu também acho. Me parece que o Botafogo tá muito Vamos ver a firme classificação. e o Palmeiras nem O tanto. Palmeiras está estacionado lá, parou no 61, segundo lugar. Os palmeirenses já estão desacreditando, viu? Não estão acreditando mais no título. E o Isso que é Fortaleza pior, tem viu? 60 com um jogo a menos. E o Mio. Fortaleza, Flamengo e Inter estão na sequência. Ali, ó, 60, Flamengo e tal. Aí o São Paulo está com 51 jogo, é na vitórias. sexta colocação. O São Paulo está fora não, ainda tá, né? No G6. Tá ainda pegando, tá no tá G6, no G6. né? Com 51 pontos. Então, peraí, mas ele tem que estar no G4 para estar direto na Libertadores, né? Não, mas pode abrir G6 e pode Aquela abrir um G9. G9, São Paulo, aquela o coisa. Zubeldia já G8, disse. G9. O Zubeldia já disse que o São Paulo está de olho nas 6 primeiras vagas. Então, por enquanto, tá na 6, aí tá certo. Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Aí o Grêmio é o 11º, com Vitória um posto abaixo. Olha só o Corinthians. Olha que bonito. Cadê o Corinthians? 13º lugar. Acho que é a melhor posição da tabela do Corinthians desde o começo do ano, com 38 pontos. Aí abaixo do Timão tem Fluminense, tem Criciúma. O que mais que tem? Vamos ver. O problema é que se eles ganharem, passam, né? Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Espera um pouquinho, então, agora sim. Se o Juventude ganhar, vai para 37, tem 4, tem 5, tem 37. Atlético Paranaense, 37. E o Corinthians está com 38, ainda não passa o Corinthians. Então, Dos que estão na zona, o Michele, Corinthians está respirando. o Corinthians não volta, mesmo que perca na próxima rodada, ele não volta para a zona de rebaixamento. Mesmo se tivesse perdido pro Não, Palmeiras. Corinthians, né? Corinthians, mesmo que perca, por exemplo, O perde pro próximo Vitória, ele ainda, dependendo de combinação de Mas vai resultados... ganhar. Não, estou dando só um exemplo, né? Mesmo se tivesse perdido o clássico pro Palmeiras, não voltaria para a zona do rebaixamento. Mas ganhou, Beleza. Silvestre. Então, essa é a tabela do Brasileirão. A gente tem os jogos, a gente vai pôr os jogos agora, aqueles jogos do Palmeiras para ver a situação e analisar cada um, ou antes eu posso dar um recadinho, ter uma conversa olho no olho com o amigão. Olha a tabela aí, ó. Vamos ver o Corinthians aqui. Então, ó, fora de casa, dá para ganhar o Corinthians contra o Vitória fora de casa lá no Barradão. Jogo complicado. Da sequência, me parece... Seco. Empate. Empate. Aí depois o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. Corinthians ganha o Cruzeiro com o time reserva. Eu acho Cruzeiro que sem o perde. Cássio, hein? Eu acho Corinthians ganha. Eu acho que perde. Em casa, Michele. Aí depois o terceiro é Vasco, ganha. Ganha. Aí o Empata. Cara, vocês estão Criciúma ignorando ganha. a minha opinião mesmo. né? Aí Red Bull ganha. E o Grêmio? Não, que Red Não, Bull é não. Bahia, não é Red Bull, é Bahia. É parecido. Criciúma, Bahia e Grêmio. O Corinthians, acho que no mínimo Gente, eu acho que não sul-americana, cai Michele. mais. No mínimo, cair acho que é pouco provável Foi depois o de jogo ontem. do ano. Não cai, mano. Agora, brigar por vaga na Libertadores não é culpa do Corinthians, ok? Pelo amor de Deus, não estou falando mal do Corinthians. Agora, é uma piada um campeonato que daqui a pouco, assim, não caiu pra Série B, classificou pra pré-Libertadores. Isso Vão classificar mesmo. 16 É times, isso mesmo. cara. Daqui a pouco Mas o não Corinthians caiu, está classificado. você quer derrubar o pra Corinthians Libertadores. antes do Eu tô Corinthians falando cair? do regulamento do campeonato.
Bom, último contato com o Thiago Salazar, lá no Parque São Jorge, o assunto agora é a comissão técnica comandada por Ramon Dias. Conta pra gente, Salazar, Ramon, Emiliano, companhia, eles vão sair do Corinthians no final da temporada, como é que é, hein? Olha só, Michele, ontem a gente explicou que existia assim, muita pressão, muitos questionamentos para cima dessa comissão técnica, mas que a intenção do clube era que eles ficassem até o final dessa temporada, pelo menos. Que vai ser para o ano que vem, a gente não sabe. Mas terminar o ano era o foco dessa diretoria. Só que tudo depende de um derby. Como ganhou, ficou mais fácil manter a diretoria. E ontem, para surpresa de todo mundo, o Emiliano fez uma revelação na entrevista coletiva. Vamos ouvir. Tenemos un año y... ¿Cuánto nos queda? ¿Un año de contrato? ¿Cuánto? Un año, todo el 2025. Y a gente deixou pasar una oferta única, que sabían, fue la semana pasada, fue la más importante de nuestra historia. Y no refugiamos esa oferta porque no estamos cumpliendo un sueño de ficar en Corinthians. A informação de bastidores que nós temos é de que essa oferta foi da seleção da Arábia Saudita. E depois do Emiliano, o Fabinho Soldado também falou sobre esse tema. Dá uma olhada. Da nossa parte, o nosso treinador Ramon, ele continua trabalhando, não muda nada. E a gente não pode comentar especulações e aquilo que o mercado especula, aquilo que fala. Isso está vindo desde a derrota, né, da eliminação contra o Flamengo. Aí teve a eliminação da Sul-Americana também, continua. O treinador trabalhou essa semana, trabalhou hoje, nos ajudou na construção desse resultado e a gente segue com o trabalho. A gente está aqui para, como eu sempre falei, é o meu papel cobrar, é o meu papel incentivar, é o meu papel apoiar, dar tranquilidade para que não só o Ramon, mas como os atletas tenham essa tranquilidade mesmo em meio a tanta pressão, né? Bom, fica mais fácil, né? Depois de uma vitória no derby, o Corinthians venceu, aliás, conquistou 10 pontos dos últimos 12 pontos disputados no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que deu essa descolada. E aí ficou numa situação muito mais tranquila para a diretoria bancar a comissão técnica, como o Fabinho fez ontem, né? Tava aquele momento de instabilidade, muita pressão. Ganhou o derby, faltam só 6 rodadas. A diretoria apareceu lá por meio do Fabinho Soldado e bancou. Eles ficam. Agora, uma informação que eu tenho de bastidor é: ninguém garante que eles ficam para 2025. Dá para garantir que Ramon Dias e Emiliano Dias vão até o final deste ano. Para o ano que vem tem contrato, mas vai ficar? Isso eu, por enquanto, não vou garantir pelas informações que eu tenho. E a última aqui, antes de entregar para vocês, André Ramalho teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Pelo menos 3 semanas de fora. Só volta, provavelmente, se tudo der certo, contra o Cruzeiro no dia 20, depois da data FIFA. E o Kaká também está machucado, hein? Problema para o Ramon. Ixi, e agora, Garrafa? Sem zagueiros, né? O Corinthians ontem, inclusive, tem que colocar o Ranieri lá quando precisou tirar o Ramalho. Tem problemas aí, o Ramon. E isso tudo está no pacote, Silvestre. Tudo no pacote, né? Ou seja, você pode pensar em Sul-Americana, pode até pensar em pré-Libertadores. O Corinthians tem que entender também que ele está a 4 pontos da zona de rebaixamento. E está no pacote, o jogo é jogado, o lambari é pescado. Tem que fazer os pontos que faltam. Bem observado, porque assim, eu entendo a ilusão, como dizem os argentinos, né, do torcedor, a emoção pela vitória no derby, mas quem está cuidando das coisas do Corinthians não pode se iludir por causa dessa vitória. O Corinthians teve mérito, beleza, mas foi uma vitória aleatória para mim, na minha pequena e modesta opinião. E o seu Ramon Dias não escalou bem o time, tem feito um trabalho bem razoável. Então, assim, nunca eu tiraria ele agora nessa reta final. Mantém até o término do Campeonato Brasileiro, salvo o Corinthians, ver se rola Sul-Americana, pré-Libertadores, sei lá o quê. E aí, talvez pensar num nome diferente para 2025. Para o objetivo que ele foi contratado, ele está cumprindo o papel, que era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Fica Ramon para o ano que vem ou não? Não, eu trocaria. Eu trocaria o Ramon,
apesar de ter recebido um elenco de melhor qualidade. Trocaria, Tá Silvestre? dando esse Eu suporte. acabei de falar, eu trocaria pro ano que vem, não ano agora. que vem, Porque assim, trocaria. o pessoal fica muito... porque agora deu nó tático. Não, nada disso, gente. Nada disso, não deu nó Eu não tático. consigo entender como o Bidon não é titular no time do Ramon. Eu não entendo como é que o Escalou Bidon... mal o time com 3 zagueiros, tomou um sufoco, escalou mal o lateral esquerdo. Bom. O torcedor mesmo tava criticando até outro dia, então não é porque ganhou do Palmeiras do jeito que foi que... Quem ganhou do Palmeiras foi o Yuri Alberto, o Hugo e o Garro. O Gazeta O Ramon Dias voltou a sorrir. Disse, inclusive, ontem na entrevista coletiva, que recusou uma proposta da Arábia Saudita. Seria o técnico da seleção da Arábia Saudita, ia ganhar uma fortuna na Arábia Saudita, um contrato por 3 anos de temporada, mas ele abandonou esse contrato, recusou esse contrato na semana passada, justamente porque ele quer cumprir o contrato com o Corinthians. Diz que está feliz no Corinthians e o contrato do Ramon Dias com o Corinthians vai até dezembro de 2025. Ele tem mais um ano de contrato, portanto. Então, apesar da pressão, por enquanto o Ramon Dias continua como técnico do Corinthians. E como uma vitória no derby muda tudo, né? Uma vitória no Palmeiras, uma vitória contra o Palmeiras muda todo o panorama, agora com certeza ele terá mais tranquilidade para trabalhar como técnico do Corinthians. Dependendo da sequência de resultados, você imaginou se o Corinthians consegue a classificação para a Sul-Americana? Você imaginou se numa possibilidade maluca, matemática, e numa arrancada do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians consegue ainda a classificação para a Libertadores? Aí dificilmente o Ramon Dias deixará de ser o técnico para a próxima temporada. Embora muita gente no Parque São Jorge continua querendo o Luiz Castro, técnico português, como treinador da equipe. O Luiz Castro, que está livre no mercado, está inclusive de férias na Bahia, e ele é um dos desejos do Corinthians, seria o plano A para o Corinthians, caso o Ramon Dias não permaneça no comando técnico. Já se falou em Luiz Castro, já se falou em Fábio Carille, já se falou em Tite, são os nomes comentados pelos lados do Corinthians, mas neste momento, eu repito, o Ramon Dias está fortalecido pela vitória no derby. Mas só um resultado já muda tudo, da água para o vinho? Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras, e é um resultado importante esse, muito importante, talvez o mais importante do campeonato. É um campeonato à parte, o Corinthians e Palmeiras, o clássico que vai ser lembrado eternamente como o clássico da cabeça de porco. Jogaram uma cabeça de porco dentro do campo, dentro da arena do Corinthians, e provavelmente o Corinthians vai ser punido por causa disso, né? O Corinthians deverá ser punido por causa do comportamento da torcida, que jogou uma cabeça de porco para provocar a torcida palmeirense. Bom, Corinthians joga contra o Vitória no próximo final de semana. Quem serão os desfalques para esta partida? Os 2 laterais estão fora. O Mateuzinho e o Hugo tomaram o 3º cartão amarelo. Mateuzinho, que aliás foi muito bem contra o Palmeiras, hein? Jogou uma partidaça contra o Palmeiras. Ganhou a posição de titular do Fagner. E o Hugo, que apareceu como titular no lugar do Matheus Bidu. Com isso, os titulares para a partida contra o Vitória no próximo sábado serão o Fagner que retoma a posição de titular na lateral direita, e o Matheus Bidu retoma a posição de titular na lateral esquerda, tendo em vista que os 2 titulares estão suspensos com os 2 cartões amarelos. O Igor Coronado cumpriu suspensão e retorna à equipe. Ele não jogou contra o Palmeiras porque tomou o 3º cartão amarelo. E agora depende do Corinthians avaliar 2 jogadores do departamento médico que saíram machucados no jogo de ontem. O André Ramalho foi um deles. O André Ramalho saiu com uma contusão no músculo posterior da coxa direita e passa a ser dúvida para o clássico, para o jogo contra o Vitória. O André Ramalho
passa a ser dúvida para o jogo contra o Vitória. Se não puder jogar, Félix Torres e Gustavo Henrique formarão a dupla de zagueiros. Se o Ramon Dias quiser jogar com 3 zagueiros, aí o Ranieri vai ter que jogar improvisado, porque o Kaká também está machucado. Outro que saiu machucado ontem, terminou o jogo machucado, terminou o jogo no sacrifício, foi o José Martínez. José Martínez também terminou o jogo no sacrifício e vai depender da avaliação médica para ser escalado. A dúvida é com relação ao aproveitamento do Memphis Depay, o jogador que anda muito desgastado, está numa sequência de jogos muito grande com a camisa do Corinthians. Será que ele começa entre os titulares novamente ou será que ele fica no banco de reservas? Ele contra o Palmeiras mostrou que realmente está cansado, né? Ainda está fora de ritmo de jogo, não está acostumado a ter uma sequência tão grande assim de jogos. Na Europa ele não tinha uma sequência tão grande de jogos como tem no Brasil, e no Corinthians ele está jogando um jogo atrás do outro, porque tem sido muito importante com a camisa do Corinthians nesta reta final. Então resta saber se ele vai começar jogando entre os titulares ou se vai ficar no banco de reservas para ter um descanso. Eu acho que o Corinthians tinha que escalar o Memphis Depay. Agora não é hora de deixar o Memphis fora do jogo, a não ser que ele corra o risco de se machucar. Se o departamento médico do Corinthians sinalizar que ele corre algum tipo de risco de se machucar por causa dessa sequência de jogos, aí sim tem que poupar um pouco o Memphis Depay.